lá? Beleza, título da lição e verso? As mulheres no ministério de Jesus. Ok, verso. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ok. Antes da gente discutir o tema central do verso e o título, vamos para os objetivos da lição da semana. Então vamos tentar entender o que a gente vai aprender ao longo dessa semana e como a gente deve traçar o nosso plano de estudos para a semana. Então, qual o objetivo de conhecimento? Saber que Jesus tratava as mulheres com dignidade e igualdade. Portanto, eu tenho duas situações a serem aprendidas aí ao longo da semana, ambas baseadas no exemplo de Jesus de lidar com essa questão. Um desses elementos tem a ver com dignidade. O segundo elemento tem a ver com igualdade. Compreender bem o significado dessas duas palavras é o grande segredo de conhecimento da lição dessa semana. Então, só para ilustrar, dignidade e igualdade. O sentimento resultante de entender o significado dessas duas coisas e aprender de como Jesus lidava com essas duas coisas no tratamento das mulheres de sua época implica em algo que a gente também vai sentir. O que é isso? Que homens e mulheres são iguais em companheirismo cristão. A grande questão chave do texto do sentimento é uma pegadinha textual. Que homens e mulheres são iguais. Se não tivesse a próxima abordagem como qualificativo, a gente cairia na máxima do mundo atual. Homens e mulheres são iguais. E não são. São iguais em quê? Em companheirismo cristão. Portanto, aqui já começa a ser dado qual é o conceito da palavra dignidade e qual o conceito de igualdade para a Bíblia. Igualdade para a Bíblia não é igualdade do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. Igualdade para a Bíblia tem outra aplicação. Assim como dignidade para a Bíblia não é o conceito de dignidade do século XV, XIV, XIII, XII, XI para trás. Então há duas coisas a serem resolvidas. A indignidade construída no tempo da idade antiga, da era antiga do mundo, e a igualdade equivocada do mundo construída da Renascença para cá. Os dois modelos estão equivocados quanto à compreensão das coisas, e a Bíblia recupera essa centralidade ao trazer esse qualificativo precioso que o autor da lição colocou. Que homens e mulheres são iguais em companheirismo cristão. Isso tem a ver com uma palavrinha lá do Gênesis chamada idoneidade. Adjutora. Tem um conceito aí atrás para ser resgatado. Terceiro, qual é a prática? Tratar com igualdade o sexo oposto. Igualdade sob que ótica? A ótica do verso anterior, do sentimento anterior. Qual é o sentimento? Companheirismo cristão. Então, o que é tratar com igualdade? É tratar com perspectiva, disposição, atitude cristã, de reconhecimento de que todos somos iguais diante de Deus, não iguais entre nós. Deus tem cada pessoa diferente da outra, mas todos diante dele são iguais. Compreender legitimamente isso é uma das grandes dificuldades da discussão da igualdade, da equidade, da autonomia e da benevolência, os princípios que regem a ética humana. Enquanto a gente não entende isso, os conceitos viram uma verdadeira confusão em todas as áreas onde se aplicam esses mesmos conceitos: igualdade, equidade, autonomia, benevolência ou beneficência. Vamos lá, entendido isso, que esse é o caminho que a gente vai percorrer, vamos para os exemplos que a gente vai percorrer ao longo da lição. Primeira coisa que a lição traz à tona, e a gente vai para o verso: todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Portanto, onde está a nossa igualdade? Na condição de sermos
filhos e filhos de Deus. Portanto, diante de Deus somos todos iguais. Não pode haver nem judeu nem grego, porque não existe judeu nem grego, existe filho de Deus. Nem escravo nem livre, porque não existe o escravo e o livre, existe o filho de Deus. Nem homem nem mulher, porque não existe nem o homem nem a mulher, existe o filho de Deus. Então, esse conceito de igualdade tem a ver com a percepção de que diante de Deus somos considerados de forma única. E, portanto, se cada um é considerado de forma única, o caso é resolvido de forma única. E se é resolvido de forma única, todos os casos são resolvidos de forma igual, apesar de diferente. Essa é a distinção, ou o equilíbrio, talvez, melhor dizendo, entre igualdade e equidade. O que é igualdade? Todos têm direitos iguais ou são iguais perante a lei. Como a lei e Deus são uma e só coisa, porque a lei é a demonstração do caráter de Deus, materializado num texto. Deus é a lei. Portanto, todos são iguais diante de Deus. Isso é o princípio da igualdade. Só que o princípio da igualdade, tratado de forma fria, maniqueísta ou calculista, nivela os casos. Então, beleza, eu pego um sujeito com deficiência física motora, com dificuldade de locomoção, dificuldade de mobilidade, boto na linha de partida dos 100 metros. E eu chamo o Usain Bolt e boto na mesma linha de partida dos 100 metros. O que é igualdade? Permitir que ambos escutem o tiro ao mesmo tempo e tenham a liberdade de correr na mesma pista, em condições iguais, porque todos somos iguais diante da lei. O que vai acontecer na hora que eu der o tiro? Isso é igualdade. O que é equidade? Tratar desigualmente os desiguais. Isso é equidade. Isso é equidade. Portanto, igualdade é burra, tratada separadamente da equidade, tratada separadamente do próximo processo, que é a autonomia. Um é autônomo, mais do que precisava ter. O outro é totalmente dependente. Então, a autonomia é dar ao outro que é dependente o grau de liberdade e condição de exercer aquilo de que ele é capaz. Desenvolver autonomia nele, dignidade nele. E o que é beneficência? Perguntar se vale a pena pôr os dois na mesma pista. Pôr os dois na mesma pista faz algum sentido? Então por que pus? Eu posso ter tratado com igualdade, com autonomia, com equidade, mas a atitude não é beneficente. Não produz nada que seja bom. Portanto, olhar para o princípio inteiro é que nos faz compreender o significado de igualdade na Bíblia. A Bíblia não é um tratado de filosofia, tampouco é um tratado de ética no sentido didático do termo. Portanto, olhar para as palavras na Bíblia, olhar para a compreensão dos textos na teologia ou na ética bíblica, é extrapolar um pouquinho para entender que aquele conceito tem uma aplicação, tem um contexto, tem uma origem. E aí eu consigo enxergar todo o significado dessa palavra. Tira isso de cena, você vai ter distorções homéricas sobre as conclusões que se tira de qualquer coisa. Diga. O companheirismo cristão seria o bom pegar a cadeira do outro. A pergunta é, precisava ser a corrida então? Não podia ser um passeio? Qual era o objetivo da corrida? Se o objetivo da corrida era a competição, a hora que o Usain Bolt pegar a cadeirinha do sujeito e empurrar, o que aconteceu com a competição? Já era. Portanto, para que a competição? A competição não atende a um padrão chamado beneficência, por isso Ellen White condena a competição. Condena com todas as letras, todo tipo de competição. Competição é do diabo, não é de Deus. Portanto, o fenômeno é outro. O fenômeno é outro, totalmente diferente. Logo, a coisa única que importava ali é um que tem desigualdade, o outro que tem um outro padrão, e esse que tem outro padrão desce ao nível do que não tem o padrão e o traz ao nível de igualdade. De igualdade na beneficência. Eu quero ver aquela flor, mas eu não consigo chegar lá. Eu consigo chegar lá, mas não quero ver a flor.
mas eu quero ver você feliz. Então vamos nós dois ver a flor. Isso é trazer isso aqui para cá. Muda completamente, é uma paranoia total no modelo do mundo girar com as coisas. É uma reviravolta completa em tudo que o mundo faz. Por isso diz o texto, o amor de Cristo nos constrange. Porque isso nos envergonha ao extremo. É outro contexto. Isso mostra só um pouquinho da distância que a gente tem do padrão de Deus para a pragmática humana. E a gente fica tentando costurar e achar jeitos de resolver o problema, quando a raiz do problema é outra. E a gente está tentando resolver os efeitos e não a causa. Portanto, olhar para Jesus nesse contexto de discussão do fenômeno mulher e homem, fenômeno de gênero e distinções ou dignidades de tratamento no gênero, se eu for olhar para as consequências, todas as conclusões e soluções que eu vou dar serão parciais. Então, esse é o primeiro lugar na carona do método de estudo da lição dessa semana. Eu devo olhar para os exemplos de Cristo como uma solução da causa e não do efeito. Jesus não estava preocupado em resolver o efeito. Ele estava preocupado em resolver a causa. Ele até amenizava os efeitos, porque o efeito estava doendo. Mas a preocupação dele era resolver a causa. Nosso trabalho é o mesmo. A gente ameniza o sofrimento produzido pelo efeito, mas a gente ataca a causa. Se eu só resolvo os efeitos, a dor continua. Ela vai e volta, ela é cíclica. Se eu resolvo o efeito e vou na causa e soluciono a causa, a dor não se repetirá. Esse é o fenômeno. Então, dentro desse contexto, quais são os exemplos que a lição vai trazer para a gente, ou traz para a gente ao longo do contexto de estudo? Primeiro, mulheres que receberam o quê? O advento de Jesus. E aí o olhar é para as duas grandes mulheres que receberam esse processo. O primeiro olhar, ou o primeiro segmento, o primeiro olhar, tem a ver com Maria e com Isabel. E esse olhar para Maria e para Isabel traz à tona uma discussão. E essa discussão qual é? Eu olho para lá e vejo como elas se comportaram com aquilo que não tinha explicações. Chega um anjo e diz, vai ter um filho. E ela não pode ter o filho. Chega o anjo para outra e diz, também vai ter um filho. E ela não é capaz de ter o filho. São duas condições distintas. Para uma, ter o filho é impossível por conta da competência. Para outra, ter o filho é impossível por conta das condições que levam a ter um filho. Para ambas é impossível. Qual a resposta? Faça em mim, Deus, a sua vontade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Teve consequências para Maria aceitar o filho? Teve. Jesus foi tratado como bastardo em toda a sua criação em Nazaré. Era motivo de chacota entre os seus vizinhos, Maria idem. Teve consequências. Aceitar a ordem de Deus numa loucura para o mundo, não para Deus, é aceitar as consequências impostas a isso. Tem a bênção, mas tem o ataque de Satanás para a bênção. Isabel teve consequências? Teve que assistir o filho morrer. Nas condições em que morreu. Se ela estava viva, se é que ela estava viva na época em que João Batista morreu. Teve que ver o processo desse crescimento e dos embates que aquela mensagem de João Batista trouxe ao mundo da época. Já imaginou o sacerdote do templo ter um filho revolucionário? O sacerdote do templo ter um filho subversivo a todos os modelos de organização da teologia do templo? Esse é João e Zacarias. Ter que conviver com isso não é uma tarefa simples. Isso faz parte do desenho que está atrás da disposição dessas mulheres em aceitar a vinda de Jesus. Qual é o grande exemplo? E qual é a grande lição? A primeira grande lição tem a ver de que as mulheres tratam a ação do Espírito Santo por uma via diferente da dos homens. Zacarias foi questionar o anjo. Zacarias está no templo pedindo a Deus que dê para ele um filho, um descendente. Deus atende a oração dele, manda o anjo do lado direito do altar, mostra a glória dele enchendo o templo, a ponto de impregnar a pele de Zacarias. Quando ele saiu, estava brilhando. E o anjo diz para ele, Deus atendeu sua oração. Como? Não tem como atender minha oração, eu sou velho. Então por que pediu? Isso é a racionalidade do homem.
A mulher faz o quê? Graças a Deus, minha oração foi atendida. São jeitos diferentes de lidar com a atuação do Espírito Santo e de ouvi-lo e de entendê-lo. Portanto, são iguais os dois? São diferentes. Homem e mulher não são iguais. São diferentes. Daí a razão de ser adjutora e idônea. Ajudadora naquilo que é diferente. E idônea naquilo que é tratamento. Sou diferente, mas sou igual. Isso é idoneidade e ajuda. Idiota é o que não aceita a ajuda, e burro é o que não é idôneo. Essa é a condição. Portanto, entender que tem diferenças entre os dois é importante para os dois. Para o homem e para a mulher. Percebe? Jesus está resolvendo a causa, não está resolvendo a consequência. Entender que são diferentes é crescerem os dois. E crescerem os dois na dimensão completa da criação. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Não a mulher. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. E aí, para não ficar o acréscimo, não a mulher, o que diz o texto? Homem e mulher Deus criou. Portanto, quem Deus criou à sua imagem? Nem o homem, nem a mulher. Homem e mulher. Os dois juntos guardam a imagem de Deus. Duas faces de uma moeda só. No sentido pleno do conhecimento de Deus. Entender isso é o que diz respeito a essa dignidade. Ou seja, é como se eu tivesse duas metades mesmo. Quer ver Deus por completo? Junta as duas metades. Aí eu vejo Deus. Imagem de Deus. Esse é o desenho que está atrás desse conceito de dignidade. E por conseguinte, o conceito de igualdade. As duas faces da moeda são incompletas na mesma dimensão. Falta uma coisa para uma, falta uma coisa para outra. Portanto, são iguais. Os dois têm falta igual. Tem coisas faltantes na mesma dimensão. Esse é um olhar para esse fenômeno. Próximo exemplo que a lição traz, as mulheres no ministério da cura de Jesus. Lembra? Jesus não cura só a causa, mas também cura a consequência. Quando o processo da cura, da consequência se deu em alguma dessas mulheres, o que Cristo fez? Parou para curar a causa. É curioso que com os homens foi o inverso, né? Quando os amigos desceram o garoto paralítico no telhado, Jesus não curou a consequência. Os 4 lá em cima estavam esperando a cura da consequência. Jesus vai curar a causa primeiro. O ser humano, homem, usa a racionalidade. Jesus vai lá e quebra essa racionalidade fria e calculista e faz o que ninguém esperava. Perdoados estão os teus pecados. Já com a mulher, não. Com a mulher ele vai lá e ameniza o sentimento, a consequência, e depois chama para curar a causa. Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Ela está lá escondidinha porque não pode nem aparecer, já imaginou? Impura, sangrando, toquei o mestre, imundo, até a tarde. Você é apedrejada na frente de todo mundo. Jesus fala, não, alguém me tocou. Agora que está resolvida a condição, vamos curar a causa também. E a hora que a mulher sai do meio da multidão, tem identidade. Tem identidade. Aí Jesus faz o quê? Põe ela de pé. A tua fé te salvou. Ou seja, você tem mais fé do que toda essa multidão que está me empurrando e me tocando aqui o tempo inteiro. Portanto, sai de pé, cabeça erguida, seja feliz. Percebeu? Esse é o desenho por trás desse processo. Idem a viúva, com o filho lá, morrendo. Pensa uma viúva sem filho, o que é? Nada. Substrato de nada. É o pó da pulga do rabo do cachorro. Essa é a mulher viúva sem filho. Nos tempos de Israel. O que Jesus faz? Cura primeiro o quê? A consequência. Teu filho vive. Agora vem o quê? Dignidade. Igualdade. Sustentação. A causa está resolvida. Então, esse formato de Cristo lidar traz lições preciosas quando a gente revê esses textos ao longo da semana e os comentários dele. Mulheres de gratidão e fé mostra o quê?
um outro lado da moeda, que é a disposição da demonstração do que acontece. Outra coisa que não é comum, natural ou presente no mundo masculino, mas é absolutamente presente no mundo feminino. Essa demonstração pública de gratidão, não no sentido da exaltação ou ostentação pessoal, mas no sentido de uma gratidão que vem de um coração movido pela graça de Deus, ela é muito mais própria do mundo feminino do que do mundo masculino. Foram 10 leprosos curados, voltou um. Foram 10 mulheres curadas, voltaram as 10. Tem lições aí atrás. Simão estava preocupado com a ostentação, era leproso, não sou mais. E agora faz uma festa para mostrar o quanto ele está, e põe Jesus ali como sentado na cadeira para falar, eu sou digno de estar à direita dele. Ele se dignou em me curar. A outra vem sorrateiramente pelo meio da festa, vai lá, quebra o vaso de unguento, como se pudessem esconder um vaso de nardo puro. Quebra, chora nos pés, seca com os cabelos, não está preocupada com a fisionomia, com se vai sair de lá com o cabelo tudo lambuzado ou não, se vai sair tudo suado ou não, se vai sair fedido ou não. Só tem uma coisa que importa, ele me salvou. Essa é a diferença. E aí Jesus conta uma historinha para não expor nem Simão, nem Maria, mas traz Maria para cá e para cá. Esse é o contexto. Está na história, está no desenho da gratidão. A lição amplia isso e vai para as mulheres que seguiram Jesus. E seguiram Jesus para fazer o quê? E aí eu vou só resgatar um texto, que é o texto que eu acho que é importante para encerrar esse bloquinho. Diz assim, a causa de Cristo, já Traduções, página 525, lá no meio do comentário da lição de quarta-feira. A causa de Cristo requer obreiros cuidadosos e enérgicos. Existe vasto campo para as Martas com o seu zelo na obra religiosa e ativa. Primeiramente, porém, sentem-se elas como Maria aos pés de Jesus. Sejam a diligência, a prontidão e a energia santificadas pela graça de Cristo, então a vida será invencível força do bem. Então tem um caminho para chegar na obra. O caminho é rendição, santificação, aprendizado. E aí, missão. Inverte as coisas e aí vai ficar que nem barata tonta, Marta correndo para cima e para baixo, desesperada, mas atrás da coisa errada. Com o Senhor da causa sentado à sua frente, mas procurando outras coisas. Já Maria larga todas as coisas para o Senhor da causa. Então, contextos de aprendizagem, contextos de entendimento do risco da mulher. Nem tudo são flores. As diferenças também produzem riscos. Qual é o grande risco da mulher ter capacidade para fazer 10 coisas ao mesmo tempo? O homem faz uma e mal feita ainda. A mulher faz 10 e bem feita todas, mas corre o risco de também fazer mal feita todas. Mal feita não pela coisa, mal feita pela motivação. A amplitude gera superficialidade e a superficialidade perde o foco. Esse é o risco da mulher. Perder essa centralidade que vem do foco. Então a advertência é bastante clara aqui. Desce ao foco, busca nos pés de Cristo a missão, e aí vai para a execução da missão. Aí você ganha a centralidade. E aí você põe esses dois juntos trabalhando, homem e mulher juntos na mesma missão, a missão está completa. Tem o processo que depende da racionalidade, dessa centralidade de uma visão de foco único, mas tem a percepção do todo, sensitivo, que também deve acontecer junto. E essa sensibilidade somada a essa racionalidade dá a completude da missão. Separe essas coisas, você vai ter uma missão capenga. Muito boa numa coisa, muito ruim na outra. Muito boa na pragmática, muito ruim na tratativa emocional das pessoas. Então, equilibrar esses dois modelos, essa junção de olhares e de missão, é parte do aprendizado dessa missão. Por isso, tantas mulheres ao redor de tão poucos homens naquela época. Para mandar, um homem só basta. Mas para sentir, umas 4 ou 5 são poucas. Porque é muita gente ao mesmo tempo. Isso não desvaloriza nenhum nem o outro, só mostra o quanto os dois são incompletos sozinhos. Qual é a proposta de Satanás?
iguala os dois, elimina as diferenças. Eliminadas as diferenças, os dois continuam incompletos e pior, além de incompletos, infelizes. Pior, além de incompletos, completando o espaço que faltava com a coisa errada. Esse é o problema da igualdade de gênero, no sentido da igualdade social, econômica, materialista, da Renascença para cá. O movimento feminista tem esse foco, nivelamento. E igualdade na Bíblia não é nivelamento. Igualdade na Bíblia é percepção da diferença, não diversidade. Que é um outro problema na discussão da igualdade. Nós somos contra a diversidade, mas a favor da diferença. Nós somos a favor da diferença entre as pessoas, no sentido do respeito a essa diferença. Mas somos contra a diversidade, porque a pregação da diversidade é de que tudo é verdade. E que todas as verdades têm que ser aceitas. Não. Não é tudo que é verdade, não é tudo que tem que ser aceito. Mas as pessoas precisam sempre ser aceitas. Não o que elas fazem, mas o que elas são. São filhas de Deus. Recuperar essa noção de igualdade também é parte do conceito que a gente tem que aprender com esse exemplo de como Jesus lidava com essas coisas. E por último, termina com o coração das mulheres. As mulheres viam a missão e têm uma disposição natural para a misericórdia. E o homem tem uma disposição natural para o julgamento. É natural. O homem pensa, raciocina, julga, estabelece a verdade e sacramenta. Bate o martelo. A mulher vê, ela sente, ela empatiza, ela tem misericórdia, ela age nessa direção. Tem o lado bom e o lado negro da força. O lado bom é essa disposição para a misericórdia, que pautada na sabedoria de Cristo e na entrega completa a Cristo, gera uma amplitude de missão que os homens não dariam conta. Ellen White fala isso, tem um texto de comentário na lição, página 464 e 465 do livro do Evangelismo, que ilustra isso. As mulheres chegarão na missão onde os homens não podem chegar, por causa dessa disposição de amar, incondicionalmente. Coisa de mãe. Está no instinto da mulher. Por outro lado, isso tem um risco. Qual é o risco? De sentir muito e pensar pouco. Por isso a necessidade da entrega a Cristo para trazer esse sentimento à centralidade da sabedoria. Não ao pragmatismo do raciocínio, mas à centralidade da sabedoria. Porque o sentimento pode enganar, as pessoas enganam. O sentimento pode gerar elementos de julgamento torpe, condescendência, partidarismo. Lembra de Rebeca? Avançando o sinal com Jacó e Esaú. Então, os sentimentos desprovidos da centralidade e sabedoria de Deus levam a um julgamento equivocado. Assim como o pragmatismo da inteligência ou do julgamento racionalista masculino desprovido de Deus leva a uma justiça radical, sem sentimento, sem misericórdia, sem amor. Então, ambos precisam de Deus para não correr os riscos das artimanhas da sua própria natureza. O pecado exacerbou as diferenças. As diferenças estavam todas equilibradas pela razão. O pecado fez o quê? Botou o sentimento para cima, as paixões, as pulsões, os desejos para cima e o raciocínio subjugado a isso, para baixo disso. Era o inverso na criação. A razão dominava todo esse processo. Portanto, achava a centralidade dos sentimentos, da manifestação, das emoções, as diferenças. O pecado exacerbou a diferença porque ele trouxe para fora, para frente de toda a questão, a diferença. E ao fazer isso, causa todo o conflito que o pecado provoca na história humana. Portanto, voltar para Deus é voltar para essa centralidade, onde as pulsões, paixões, desejos, sentimentos voltem a ter o equilíbrio do domínio próprio, do domínio da razão não racionalista, da razão entregue a Deus, guiada por Deus. Essa é a questão por trás desse fenômeno. Essa benevolência das mulheres sustentou o ministério, ou o início do ministério cristão. Para quem quiser ver isso, basta olhar, tem um capítulo no livro Evangelismo também, que trata só disso, as mulheres e o Evangelho, lá no livro Evangelismo. Começa na página 450, alguma coisa perto disso, e vai demonstrando Priscila, Dorcas e todas as mulheres que sustentaram o surgimento do Evangelho nos dias dos apóstolos. Isso tem lições fantásticas para demonstrar esse outro lado de necessidade para a obra de Deus prosseguir. Que Deus nos abençoe, que o estudo dessa lição seja uma compreensão clara desses conceitos, uma mudança na nossa estrutura
enquanto ministério ou missão da igreja nesse fim da história, para que a gente perceba essas necessidades e trate essas coisas da forma correta. Vamos orar e a gente se despede? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pelos exemplos maravilhosos da Bíblia que nos trazem de volta aos conceitos corretos, à centralidade das coisas. Te agradecemos porque tudo isso nos faz perceber o grande plano por trás de todas as coisas, que é a guia do Teu Santo Espírito para a resolução do problema do pecado. Dá que a aceitação e a compreensão de tudo isso nos faça perceber a necessidade de urgência do tempo em que vivemos, e para isso pedimos a presença do Teu Santo Espírito iluminando a nossa vida, ampliando a nossa mente e principalmente nos empoderando para o cumprimento da Tua missão nessa última fase. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.